2 seringueiros moravam na mesma barraca, em um centro muito afastado, lá naqueles fins de mundo. Um deles tinha por costume sair todos os domingos para caçar. O companheiro sempre lhe dizia: "Olha, fulano, Deus deixou os domingos para a gente descansar." Ao que ele retrucava: "Ora, no domingo também se come." E lá ia ele para o mato, onde ficava o dia inteiro. Por muita insistência sua, o companheiro resolveu ir fazer uma caçada com ele, certo domingo. Foram, e perderam-se um do outro. O que não estava habituado a tais empreitadas, andou muito tempo à toa, sem acertar o caminho e já não sabia mais onde estava com a cabeça, de tão atarantado. Foi-se quando ouviu uns berros, medonhos e estranhos, que o encheram de pavor. Subiu mais que depressa numa árvore bem alta e ficou lá em cima, quieto, imóvel, para ver o que era aquilo. Os berros foram se fazendo ouvir cada vez mais perto, até que ele pôde testemunhar um espetáculo horrendo, que quase o põe louco de tanto terror. Um mapinguari, aquele macacão enorme, peludo que nem um coatá, de pés de burro, virados para trás, trazia debaixo do braço o seu pobre companheiro de barraca, morto, esfrangalhado, gotejando sangue. O monstro, com as unhas que pareciam de uma onça, começou a arrancar pedaços do infeliz e os metia em sua boca, grande como uma solapa, rasgada, à altura do estômago, dizendo em altas e terríveis vozes, imitando também a voz de seu amigo: "No domingo também se come." Assim, o seringueiro viu a estranha fera engolir o infeliz caçador. E lá foi a besta horrenda pela mata, urrando num tom de voz que fazia estremecer até as próprias árvores. No domingo também se come. Certo? Vamos conhecer agora o mapinguari, nosso pé grande brasileiro. O mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. Os caboclos contam que dentro da floresta vive o mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele seria coberto de pelos, porém, usa uma armadura feita do casco da tartaruga. Para outros, a sua pele é idêntica ao couro de jacaré. Segundo esta lenda, alguns índios ao atingirem certa idade mais avançada, evoluiriam, e transformariam-se em mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão. O mapinguari emite um grito semelhante aos gritos dados pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado, que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme os caçadores, porque é capaz de dilatar o aço, quando ele sopra no cano da espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes embates entre o mapinguari e valentes caçadores. O mapinguari sempre leva vantagem e os caçadores que conseguem sobreviver, muitas das vezes ficam aleijados, ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados.
Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Muita gente acredita que o mapinguari seja o megatério, ou preguiça gigante, um animal pré-histórico que vivia nessas terras até 10.000 anos atrás e cujo esqueleto pode ser visto no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. A existência de um monstro conhecido como mapinguari é amplamente registrada em inúmeras localidades da Amazônia. Uma história sobre uma criatura gigante, que vive no coração da floresta amazônica e odeia tomar banho. Dizem que ele era um rei de uma tribo, e também um guerreiro muito forte. Durante uma batalha, morreu, mas ele era tão valente que a mãe natureza o fez renascer e tornar-se em um guardião da floresta. O mapinguari, então, começa a impedir os caçadores e madeireiros na floresta, os afugentando com seu urro. Depois, ele avisa a mãe natureza para que ela repare a floresta. Existe também a crença que no meio da floresta amazônica, um velho índio, já em idade muito avançada, estava só em sua oca, enquanto os jovens homens caçavam e as mulheres lavavam mandioca no rio. Em dado momento, deitado em sua rede, o velho índio começou a se sentir estranho, então se levantou com a intenção de pedir ajuda ao seu companheiro de oca, mas o velho índio, antes de conseguir despertá-lo, sentira que algo dentro dele estava se transformando, de dentro para fora, viu seu corpo se transformar completamente, sua estrutura chegou a quase 2 metros. Em seu corpo começou a crescer pelos por toda parte até se tornar peludo que nem um coatá, seus pés se transformaram em pés de burro e se voltaram para trás, seu rosto se transformou completamente, passou a ter somente um único olho enorme bem no meio de sua cara e sua boca desceu para o estômago, tornando-se enorme e cheia de dentes afiados. Quando os jovens índios retornaram da caça e as mulheres que haviam saído para lavar a mandioca retornaram à aldeia, viram aquele monstro enorme sair de dentro da oca com o índio debaixo do braço e, saltando ligeiro, foi até o centro da aldeia e jogando o índio ao chão, com suas imensas unhas começou a estripar o índio ainda vivo, arrancando cada pedaço de seu corpo, ia colocando-os em sua boca cheia de dentes afiados, grande como uma solapa, rasgada à altura do estômago. Os índios, muito assustados com a presença macabra daquele monstro na aldeia, se dispersaram no meio da floresta enquanto o monstro devorava o velho índio que dormia tranquilamente na rede em sua oca. Depois de comer o índio, o monstro saiu ligeiro a saltar pela floresta e durante a noite, viu 2 caçadores de onça no meio da mata. Eles sequer perceberam sua presença, mas, por acaso, um deles apontou a lanterna em sua direção e viu aquele monstro gigante com um olho no meio da cara e uma enorme boca no meio do estômago a rosnar muito alto e de forma assustadora. Os caçadores, totalmente espantados e apavorados com a presença sinistra daquele monstro durante a noite no meio da floresta amazônica, posicionaram suas armas e começaram a atirar diversas vezes no monstro, mas por incrível que pareça, os seus grandes pelos tornavam completamente invulnerável à bala e enquanto atiravam, viam a besta se aproximar cada vez mais enquanto eles andavam para trás a fim de aumentar a distância entre eles, mas, como era de se esperar, assim que a munição dos 2 acabaram, ambos levaram uma patada forte no meio do peito e voaram a uns metros de distância e caíram sobre os troncos de 2 árvores, um ao lado do outro e, olhando aquele monstro se aproximar. O da esquerda viu o seu amigo ter sua cabeça arrancada pela boca enorme do monstro e completamente apavorado, começou a se rastejar no meio da mata enquanto o seu amigo era devorado pelo monstro,
e depois de rastejar durante uma meia hora, pensou estar a salvo e se encostou numa outra árvore, mas quando deu um suspiro de alívio, viu surgir da escuridão da mata aquele monstro medonho, e este, em um segundo arrancou a sua cabeça e a devorou, deixando ali no tronco da árvore o seu corpo sem cabeça para mostrar aos índios e caçadores da região que aquelas terras eram dele, do monstro Mapinguari. O Mapinguari é o mais popular monstro da Amazônia. Seu domínio estende-se pelo Pará, Amazonas, Acre, vivenciado pelo medo de uma população meio nômade, que moram nas matas, subindo os rios, acampando nas margens desertas dos grandes lagos e lagoas sem nome. Caçadores e trabalhadores de todos os ofícios citam o Mapinguari como um verdadeiro demônio do mal. Não tem utilidades ou vícios e cuja satisfação determina a aliança momentânea com os religiosos cristãos. Sua natureza é de um matador. Por isso mesmo, mata sempre, com singular precisão, infalivelmente, obstinadamente quem encontra pela frente. Mata para comer. Descrevem-no como um homem agigantado, com seu corpo coberto por longos pelos negros que formam uma espécie de manto, de mãos compridas, com garras enormes, fome insaciável, ou canina como é conhecida uma fome de tamanha envergadura. Só é vulnerável no umbigo. É crença universal a existência da vulnerabilidade umbilical dos monstros. Indica também que um dia nasceu de outro nascido, que é um ser vivente como todos os outros que habitam a Terra, embora pertença a uma linhagem pouco compreendida. Em algumas regiões, seria também um lobisomem, que pode ser abatido pelo umbigo. O Mapinguari, ao contrário de outras entidades fabulosas, não anda durante a noite. Durante a noite, dorme. O perigo é de dia, a penumbra no meio das florestas fechadas, que mal deixam passar a luz do sol. Na obscuridade dos troncos, de muitas formas o Mapinguari se destaca, surge bruscamente, para atacar e ferir. Mas não avança silencioso como seria a lógica. Caminha berrando alto, gritos longos, curtos, horríveis, que deixam suas vítimas atordoadas e sem ação. De longe, os homens ouvem seus apelos terríveis. E fogem, sem olhar para trás. É como se o Mapinguari estivesse desafiando os corajosos para um embate, face a face. Esses gritos roucos e contínuos, explicam os ruídos naturais, que a floresta produz e não se consegue uma forma sensata de explicá-los. Assim, sem uma explicação lógica para os muitos e difusos barulhos e murmúrios da densa e misteriosa mata, os homens logo atribuem ao Mapinguari tal repertório sonoro. Qual seria a origem do Mapinguari? Não parece muito antiga porque seu nome não está presente na lista dos cronistas coloniais. Aparece já nos tempos modernos, mais comumente nas narrativas dos seringueiros, nas lembranças dos recém-vindos da Amazônia. Seu físico é quase uma descrição literal do caapora, um grande homem coberto de pelos negros por todo o corpo e cara, montando sempre um grande porco de dimensões exageradas, tristonho, taciturno, e dando, vez por outra, um grito para impelir a vara. Já para outros, o caapora era um índio anão. O Mapinguari é, evidentemente, um caapora desfigurado, sem elementos que, no passado, autenticavam sua origem e atividade dentro das florestas. Guarda a estrutura, o grito, o corpo vestido de pelos. Também o seu habitat florestal, continuando a ser um mito das matas, conhecido especialmente por aqueles que nela vivem.
Mapinguari é um animal fabuloso, semelhante ao homem, mas todo cabeludo. Os seus grandes pelos tornam seu corpo invulnerável à bala de qualquer calibre, exceto na parte do umbigo. Segundo o mito, é ele um terrível inimigo do homem, a quem devora e o despreza. Mas, devora apenas a cabeça. Acreditam alguns índios tuixauas, que se trata da reencarnação viva de um antigo rei de sua etnia, que no passado habitava aquelas regiões. Como o quibumbu africano, o Mapinguari tem a posição anômala da boca, rasgada do nariz ao estômago, num corte vertical, cujos lábios estão sempre sujos de sangue. Depoimentos atestam que seus pés, em forma de casco, são virados ao avesso, como o curupira. Uma das origens prováveis seria uma variante do curupira. Entre os seringueiros e moradores da floresta amazônica é quase uma unanimidade. Alguns elementos de sua fisiologia e costumes foram com certeza tirados do caipora ou curupira. Mas não é de origem indígena, uma vez que há nele uma espécie de caráter punitivo de cunho religioso, coisa alheia aos aborígenes. O nome Mapinguari, possivelmente se trata de uma contração de Baiapiguari, acusa que tem o pé torto, retorcido, ao avesso. O início da surpresa seria o rastro de forma estranha, circular, indicando justamente a direção oposta ao verdadeiro rumo. Posteriormente é que a imaginação criou a figura material, semelhante aos outros monstros. Quando ele apanha um caçador, mete debaixo do grande braço forte como aço, mergulha-lhe a cabeça na imensa bocarra e masca, isto é, come aos poucos, mastigando lentamente, remoendo. Em um ponto distancia-se do lobisomem. Não há notícia de alguém poder se tornar Mapinguari. É crença entre alguns índios tuixauas, que o Mapinguari era o antigo rei da região. Mas se há esse mito, o tuixaua só tomou a nova encarnação depois de morto. Mas, o Mapinguari é uma forma definitiva. Um dos traços visíveis da catequese católica é a intercorrência do resguardo aos dias santos e domingos. O Mapinguari escolhe quase sempre esses dias para suas aventuras predatórias. O caçador que encontrar matando caça nesses dias proibidos e de preceito, é homem morto. É opinião concreta entre os compiladores folcloristas, que nessa insinuação está a antiga influência da catequese de tentar incutir entre os selvagens obediência a uma das leis da Igreja, sob o jugo do medo. Da invasão e desmatamento de nossas florestas, é provável que seja por isso que o Mapinguari tenha desaparecido. Como um predador implacável, quem sabe ele não acabaria com todos os males causados em nossas florestas, com a sua volta. Vamos esperar seu retorno. Se gostaram, deixem seu like e compartilhem, e é claro, se puderem, e quiserem se inscrevam. Vou indo, até.